E aí, tudo bem? Vinícius Cardoso do Mundo dos Bancos. Opa, atualizo. Ah, aqui é o Mundo dos Bancos, é o meu segundo banco, o meu segundo canal, gurizada. Quem quer acessar o Mundo dos Bancos é tutorial. É, tipo, tá com uma dúvida de banco específico, como fazer tal coisa, o Mundo dos Bancos para resolver isso. Aqui é resenha para saber do mundo dos limites, tanto para negativado como para positivado. E hoje eu fiquei pensando, cara, porque eu fico toda hora mexendo nos meus aplicativos de banco para criar conteúdos diferentes, tá? E aí, o título do vídeo hoje é o seguinte: qual o melhor banco? Bradesco, Santander ou Itaú para fazer Open Finance? Para funcionar, tá, gurizada? Para realmente tu ser assertivo. Porque eu vejo o seguinte, quando eu coloco que eu recebi um aumento de limite no cartão, por exemplo, a maioria agora é do Itaú, o pessoal fica indignado que não consegue nada com o Itaú. Aí uns dizem, vou sair, vou para Bradesco e tal. Eu quero abrir os meus bancos e sempre relatando para vocês que é os bancos que eu fiz bem estratégicos e quais foram os bancos que realmente funcionou o Open Finance. Porque o que acontece, pessoal? A maioria me pergunta assim, Vinícius, qual é o teu banco principal afinal? Eu não tenho um banco principal. Não, não tenho, não posso ter. Porque se eu tiver um banco, eu, Vinícius, não estou falando da Monique, Monique é uma outra estratégia que a gente usa aqui em casa. Mas se eu, Vinícius, tiver um banco principal, eu não vou conseguir ter oferta de crédito em banco nenhum. Então eu fico migrando. Tem um banco que eu recebo meu rendimento, tem outro banco que eu recebo outro rendimento, outro banco que eu mexo mais a conta, outro banco que eu não mexo. Para quê? Para conseguir dar suporte para todos os bancos que eu tenho que ter conta para conseguir limite, porque senão a gente para de fazer o canal. Hoje, praticamente, eu sei todos os bancos que tem, todos, tanto digital como físico. Eu tenho conta em todos e eu tento produzir conteúdo em cima de todos, tá? Tem alguns bancos que eu consigo produzir mais conteúdo, porque me entrega mais, e outros menos. Mas nesse caso do Open Finance, eu já quero que tu me comente aqui, aonde? Nos comentários, comenta aqui bem bonitinho, qual é o banco que para ti funcionou fazer a estratégia do Open Finance. Eu também vou te explicar qual é a estratégia mais viável, tá? Vamos lá. Eu não tenho como gravar a tela do Bradesco e do Santander. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou te mostrar aqui direto para depois te mostrar o Itaú, o Santander, tá, pessoal? Olha aqui. Contas conectadas. Esse aqui é o Open Finance do Santander, tá? Contas conectadas. Ó, Bradesco, o Banco do Brasil, Mercado Pago e Nubank. Tudo está conectado. Tá, Vinícius, e qual é o teu limite então? Para tudo estar conectado. Eu, Vinícius Cardoso, só tenho um cartão de débito. Apenas um cartão de débito. Quando eu vou pedir crédito, não tenho absolutamente nada. Ah, empréstimo, Vinícius, nada. Mas quanto tempo tu tens esse teu limite, esses teus Open Finance, mais de um ano, ó. Eu não tenho nem limite de conta. Eu não tenho nada no Santander. E aí tem um detalhe, tá? Eu devi no Santander. Não paguei. Primeiro ponto. Então, o Open Finance, para quem deveu no Santander e não pagou, deveu. Dívida caducou, ela não existe mais. Dentro do Santander existe. O Santander, para mim, é uma madrasta, me odeia. Não que as madrastas odeiam as pessoas, mas. Santander. Bradescão, nunca devi no Bradesco. O Bradescão, a Open Finance, sim, ele me deu. E limite de conta, que eu forcei, né? Lembra que eu estava usando o limite de conta? Ó, ele me deu R$ 1.000 de limite de conta. Vocês podem ver aqui o Bradescão da massa. Limite cheque especial 1.020. E eu tenho um cartão de crédito também. Eu tenho até que pagar aqui meu cartão de crédito, que já venceu. Eu tenho um limite de crédito nele. Ah, que saco. Cartões. Eu até tentei pedir mais um cartão, mas eles não me liberaram. Eu tentei pedir um cartão diferente no Bradesco. E eles não me entregaram nada. Ó, o Bradesco, eu tenho. Ah, eu tenho empréstimo também de R$ 1.000 no Bradesco. Meu Deus, Bradesco. Bradesco, ó. Tá. Eu tenho 1.008. Tá aqui, ó. R$ 1.800 de limite do Bradesco. E fiz Open Finance e não devi. Sendo que eu tenho problema de restrição, que você sabe. Itaú, pessoal. Agora eu vou ligar a câmera, porque o Itaú é da massa. Telinha aí. O Itaú, pessoal, eu vou te ser bem sincero, para mim eu acho que é o banco que mais me entregou via Open Finance, só que demorou demais, 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 demais. O Itaú eu devi, foi o maior valor que eu devi, e o que mais demorou? Eu demorei um ano
para conseguir abrir conta, 1 ano tentando constantemente abrir online, consegui. Demorou 1 ano e meio para me entregar o meu limite de conta, sendo que só fiz Open Finance. Aí a partir daí eu comecei a fazer umas estratégiazinhas, como por exemplo o Pique, botei dinheiro ali, R$ 100, que não é nada demais. E o Itaú foi me liberando. Ó. Open Finance, vocês vão ver todas as contas que eu tenho Open Finance. Aqui é bem estratégico o meu Open Finance. Mercado Pago, Nubank, Banco do Brasil, Nubank, Inter. Tu vê, eu tenho menos Open Finance que o Santander, que tem Bradesco, tem tudo. E eu consegui muito mais coisa no Santander. Sendo que nesses dois bancos eu devi. Não paguei. Ó, o Itaú e o Santander. Aqui só para critério de dúvida, que vocês tirem dúvidas, tá? Eu vou entrar no meu Serasa para mostrar as dívidas ativas que eu tenho, tá? Ó, dívidas. Aqui, Itaú, 15 mil. E Santander, 82 mil. Ah, e Banco do Brasil também. E eu tenho esses R$ 960 mil aqui, que é do Itaú. Então eu fiquei devendo, e até mais no Itaú. E mesmo assim, ele foi uma mãe. E o Santander me odeia. Então, atualmente, esses três bancos. Vamos lá. Minha esposa. A gente fez a mesma estratégia do Open Finance. Santander liberou um monte. Bradesco, nada. Ela devia uma época no Bradesco. E Itaú só deu limite para ela de cartão de crédito. Mas acredito que se a gente fosse até uma agência do Itaú, ela teria mais cartão de crédito também no Itaú, teria uma conta legal no Itaú, porque o Itaú, ele tem essa pegada de liberar mais. Mas esse aqui foi nos nossos casos. Eu quero saber o teu caso. Qual desses três foi a melhor estratégia de Open Finance que tu fez? Porque realmente abre portas, tá, pessoal? Eu posso te garantir que se tu fizer um Open Finance decente, para conta onde tu recebe, outra conta onde tu tem cartão de crédito, outra conta onde tu tem uma movimentação, isso tudo vai ser muito benéfico para ti no futuro, mas tem que ser feito estrategicamente. Não adianta tu criar um monte, ó, Mercado Pago eu tenho limite de cartão e uso, Banco do Brasil eu tenho uma renda, Nubank eu giro ali ao meu dia a dia, o Banco Inter eu tenho cartão de crédito que eu uso e só. Eu não coloquei conta aqui Neon, que eu não tenho nada. Não adianta eu fazer Open Finance para contas que eu não tenho. Então, Open Finance tem que ser sempre assim, ó. Conta que tu usa, cartão que tu usa, limite que tu anda, cartão de crédito, empréstimo que tu utiliza, investimento, lugar onde tem investimento é muito importante também, porque o banco ele começa a ficar mais seguro quando tu entrega as informações sem ele ficar forçando a mercado, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. Pô, Vinícius, eu gostei. O que eu faço? Só deixa teu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!